Que o nosso Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós, ao chegarmos nesse terceiro domingo de Advento, nós olhamos para a necessidade de uma vida de preparação. Existem muitos textos na Bíblia que de repente não são tão claros, que necessitam de uma interpretação, uma explicação mais aprofundada. Existem textos realmente que podem até serem obscuros para muitas pessoas. No entanto, o texto que serve de base para a nossa mensagem de hoje é um texto muito claro, que de repente não precisaria nem mesmo de explicação. Nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, nós que temos o privilégio de receber a fé cristã já desde o nosso nascimento pelo batismo, nós que fomos educados nessa mesma fé cristã, nós realmente, através deste caminhar com Deus, aprendemos como Deus quer que nós vivamos. Mas, como eu disse, na confissão de pecados, na preparação, o pecado que habita em nós, ele nos corrompe e nos atrapalha. Quando nós olhamos então para esses conselhos, esses preceitos em que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o mesmo livro e capítulo em que ele está preparando o povo de Deus para a vinda do Senhor Jesus, ele coloca algumas coisas muito claras, muito simples, de serem compreendidas, de serem entendidas, mas por causa do pecado nós temos uma imensa dificuldade em colocar na prática. E por isso eu não escolhi apenas um, mas eu deixei todas as partes mencionadas por Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 16 até 22. Eu gostaria que nós lêssemos em conjunto. Está na projeção. Vamos lá? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, jurai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Aqui nós temos dicas claras do que realmente Deus espera do seu povo. Aqui nós temos a vida de santificação. Quando falamos do preparo para o encontro com Cristo, nada mais é do que nós estarmos apegados ao Evangelho, de estarmos apegados na graça salvadora de Cristo. E quando nós estamos apegados a essa graça, a esse perdão, a esse Cristo, a nossa vida, ela tem uma mudança, é uma mudança de foco. Nós temos então uma mudança de mentalidade e começamos a agir, a pensar, a fazer de um jeito diferente. Então as prioridades mudam. E a grande pergunta é: qual deveria ser a prioridade da minha vida? Qual é a sua prioridade? Ora, você vai saber claramente qual é a prioridade da sua vida quando você fizer a agenda da sua semana. Aí você vai ver qual é a prioridade para você, porque através da análise do tempo que você gasta para fazer as suas atividades, você vai demonstrar o que é importante para você. Não é verdade? Você só vai gastar tempo, esforço, energia, dinheiro naquilo que é importante para você. Então, quando você fizer uma avaliação assim, você vai logo perceber qual está sendo a prioridade da sua vida. Isso é importante, porque estamos chegando no final de mais um ano, chegando ao final de 2014, e um ano se passou, está acabando. E aí a gente olha para trás e começa a pensar: mas como eu gastei esse tempo que Deus me deu? Como eu gastei os dias, as semanas
aqui então nós temos algumas dicas do que deveria fazer parte da nossa vida. Quando diz o apóstolo: regozijai-vos sempre, talvez alguém poderia ficar escandalizado. Mas como é que eu posso regozijar, me alegrar, se eu estou doente? Como eu posso me alegrar se eu tenho dívidas? Como eu posso me alegrar se nada está dando certo? Se as minhas expectativas foram frustradas? Mas o apóstolo Paulo, quando diz regozijai-vos sempre, ele tem um fundamento que ele deixa muito claro em Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Regozijai-vos sempre significa você olhar para Cristo e se alegrar com aquilo que Deus fez por você em Cristo. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus já nos deu. Inclusive, desde o nosso nascimento, é só olhar o Danilo. O Danilo que foi batizado hoje, ele não tinha nada, e ele nasceu e já encontrou uma família, já encontrou pessoas que o amam. Ele já nasceu e recebeu a vida, a saúde, e ainda pela graça de Deus recebeu o santo batismo. Ele recebeu bênçãos materiais e espirituais, e assim nós também recebemos dia após dia. E se nós formos sinceros na nossa avaliação, veremos que é possível sim se alegrar quando nos alegramos em Cristo Jesus, quando o fundamento da nossa alegria é Cristo, quando nós nos alegramos com as bênçãos espirituais, porque é aqui que temos o fundamento para a alegria. Quando diz orai sem cessar, está indicando uma necessidade. A gente ora, e essa oração é uma comunicação que nós temos com Deus, e na verdade, a pessoa que ora, ela está dando testemunho de intimidade com Deus, e ela também está dando testemunho de dependência de Deus. Quem não ora, com isso está dizendo: olha, eu não preciso conversar com Deus, eu não preciso falar com Deus, eu não dependo dele, eu não preciso orar, eu não preciso nem clamar, eu não preciso pedir, eu também não preciso agradecer. Enfim, deixa Deus lá e eu aqui, e eu vou seguir a minha vida, e eu não vou fazer nenhum esforço, porque realmente essa questão da oração é dispensável. Queridos irmãos, a oração, conforme disse o teólogo, é a pulsação cardíaca da fé. Se nós não estamos orando, já é um sintoma difícil, e que a nossa vida espiritual já está carente de uma atenção. Se eu não estou me alegrando em Cristo, se para mim a vida tudo é ruim, tudo está indo de mal a pior, se eu só consigo ver problemas e dificuldades, e se eu não dobro meus joelhos, ou se eu não ergo a minha cabeça em oração, é como se acendesse aquela luzinha vermelha do painel do carro. Tem alguma coisa errada. É preciso verificar o que está acontecendo, senão você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. E hoje nós muitas vezes percebemos que na correria do dia a dia, e também nos muitos desejos que nos são colocados em nossos corações, nós ficamos muito tristes e descontentes por aquilo que nós não adquirimos, não temos, e nós ficamos aborrecidos e nem conseguimos valorizar as bênçãos de Deus, e não conseguimos orar, clamar, e nem muito, tampouco dar graças a Deus, porque nós somos muitas vezes como aquelas crianças que nunca estão satisfeitas, que querem sempre mais, e com isso a gente não tem um coração agradecido. É preciso olhar para a vida com os olhos da gratidão. Deus nos tem dado mais do que nós merecemos,
Você tem recebido mais do que merece, assim como eu. Cada dia é uma grande oportunidade para nos alegrarmos, para orarmos, para agradecermos a Deus. Nosso Senhor Jesus, Ele, quando esteve aqui neste mundo, Ele trouxe para nós a oportunidade da salvação. Ele abriu o céu para nós. Ele perdoou nossos pecados. E mesmo quando nós não nos alegramos e reclamamos, quando nós não oramos, quando nós não agradecemos, Cristo vem e diz: volte-se para mim, arrependa-se dos seus pecados, pare de pensar dessa maneira. E aí vem a coisa que é muito complicada, quando Paulo diz: não apagueis o Espírito. Na Bíblia da Nova Tradução da linguagem de hoje está: não atrapalhem o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo, você sabe qual é? É convencer o mundo, é convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Não atrapalhe, não apague o Espírito Santo. E nós atrapalhamos muito a ação do Espírito Santo quando nós negligenciamos a palavra de Deus, quando nós nos esquecemos dessa palavra, que é o instrumento pelo qual o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, nos convence da justiça de Deus em Cristo Jesus, e que Ele nos convence que haverá um julgamento final. Não atrapalhem o trabalho do Espírito Santo. Aqui o Leonardo e a Cris poderiam ter atrapalhado o trabalho do Espírito Santo se não facilitassem a vinda do Danilo até o batismo, inclusive. Eu poderia atrapalhar o trabalho do Espírito Santo se criasse um monte de mecanismos e complicações para fazer com que o Espírito Santo chegasse a essa criança. Quantas vezes nós atrapalhamos a ação do Espírito Santo em nós mesmos, porque nos esquecemos da palavra, não queremos a ceia do Senhor, nós também não estamos ligando muito para a nossa vida de santificação, e com isso o Espírito Santo gradativamente ele é apagado. Vocês lembram que no dia de Pentecostes o Espírito Santo apareceu em forma de fogo, línguas de fogo, mas nós muitas vezes como quem joga água em cima do fogo, quando nós estamos apagando a ação dele. Mas o Espírito Santo ele quer nos salvar, e ele é como fogo que queima em nosso coração, e por mais que insistamos em jogar água, em apagar a chama da fé, ainda assim a semente que foi plantada, ela costuma muitas vezes resistir à nossa negligência e à nossa insistência em atrapalhar o trabalho do Espírito Santo. Nosso Deus segundo quer a nossa salvação, Ele quer que você seja salvo, e para isso Ele não apenas enviou Jesus Cristo, o qual morreu e ressuscitou para a nossa salvação, mas Ele também enviou o seu Espírito para que assim pudéssemos ter condições de termos uma vida cristã. Não desprezem as profecias, versículo 20. A profecia bíblica é algo verdadeiro e sério, e a profecia que nós aguardamos é o retorno de Cristo Jesus. Não desprezem isso. Jesus está voltando. Ele está voltando em poder e glória. Ele já veio no primeiro Natal, mas voltará. E assim nós falamos, oramos sempre no Pai Nosso: venha o teu reino. O reino de Deus vem, na verdade, quando a palavra de Deus é ensinada, os sacramentos são administrados, mas o reino de Deus virá de uma maneira visível quando nosso Senhor Jesus Cristo retornará para nos buscar. Não desprezem isso. Desprezar a palavra de Deus não é uma atitude cristã nem inteligente. Deveremos então fazer o quê? Deveremos acolher a profecia em nossos corações, depositar nelas a nossa fé, a
diz aqui no final, julgar todas as coisas, depende do que é bom, é importante a gente ter esse discernimento que vem do Espírito Santo. A medida do julgamento de todas as coisas é a palavra de Deus. E nós precisamos julgar tudo aquilo que nós estamos pensando, tudo aquilo que nós estamos falando, tudo aquilo que estamos fazendo. Também deveríamos julgar tudo aquilo que os outros falam conosco, as oportunidades que aparecem, nós devemos julgar. E a base desse julgamento é a palavra de Deus. Mas nós só teremos subsídios para fazermos um julgamento avalizado se essa palavra de Deus fizer parte da nossa vida. Se nós entendermos, compreendermos essa palavra, se nós crermos que essa palavra nos dará vida, e aí o final, abstende-nos de toda forma de mal. Vivemos dias maus, os dias são maus, a maldade humana está em evidência, e é preciso um certo cuidado, que em nossa caminhada de fé, nós somos tentados a cair também. Muitas vezes, nós somos tentados pelo mal. Nós oramos também no final do Pai Nosso, mas livra-nos do mal, livrai-nos do mal, das coisas más, mas também do maligno, do diabo. É importante que eu compreenda que eu preciso me abster disso. Eu não posso participar disso. Aonde há maldade, aonde o pecado reina, eu não devo me fazer presente. Eu devo me abster. Nessa parte não é comigo. Minha parte é com Deus. Meu compromisso é com Cristo Jesus. Eu pretendo caminhar em fé, sempre na companhia do Espírito Santo, para que assim, dia após dia, a minha fé seja fortalecida e eu possa viver apegado em Cristo Jesus. Como eu disse, irmãos, não tem muito do que ser dito nesse texto de 1 Tessalonicenses. É um texto muito claro. Todos nós que lemos entendemos o que ele significa. Qual que é a parte difícil então? É de colocar em prática. Não é verdade? A parte complicada desse texto é praticar. E se você tiver muita boa intenção, ainda assim não será suficiente. Só a intenção não basta. É importante que você saiba que nós somos pecadores e que nós, mesmo com nossas boas intenções, não conseguiremos agradar a Deus. Por isso precisamos de uma ajuda externa, e essa ajuda, ela vem de Cristo Jesus. Por isso que quando a gente se dá de conta, quando a gente se autoavalia e vê, nossa, como que eu tenho errado, como que eu não oro o suficiente, como que muitas vezes eu atrapalho o trabalho do Espírito Santo na minha vida, como que eu muitas vezes realmente desprezo a palavra de Deus, as profecias, como que eu estou longe de fazer aquilo que Deus espera de mim. É nesse momento que Deus vem com sua graça e te acolhe, e te recebe, e diz, pode vir, chega até a minha presença, eu vou te perdoar, eu vou perdoar todos os teus pecados. Hoje nós estamos vendo dicas muito simples, muito claras, para uma vida de quem espera o retorno de Cristo Jesus. E nós queremos concluir fazendo essa leitura em conjunto. Vamos lá novamente? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, depende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Que Deus abençoe essas palavras em nossos